Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo. Eu sou a Karina. E hoje vamos falar de Sinais, de 2002. Sinais é o quinto longa-metragem escrito e dirigido pelo M. Night Shyamalan, que a gente conhece bem aqui no canal. A gente falou literalmente de todos os filmes dele que ele lança desde 2015. Que lindo! E de nenhum que ele lançou antes. Esse é o primeiro clássico do Shyamalan que a gente aborda aqui no canal. E o filme estrela um quarteto bem improvável e curioso. O Mel Gibson, conhecido por ser maluco, o Joaquin Phoenix, conhecido por interpretar maluco, o Rory Culkin, que é irmão de maluco, e a Abigail Breslin, que fez Final Girl. Sinais foi lançado em 2002 e foi um sucesso enorme de bilheteria. Foi considerado um dos filmes clássicos dos anos 2000. E tem muita gente que fala que esse é o último filme decente do Shyamalan, antes dele escorregar e passar pela fase ruim dele, que durou até 2015. E o filme foi bastante elogiado por ser uma mistura de gêneros. O Shyamalan já tinha desconstruído o arquétipo de história de super-herói com o corpo fechado, e parece que aqui ele tá tentando fazer a mesma coisa, só que com um filme de extraterrestre. O filme é um terror de alien, mas além disso ele é um drama familiar, e na verdade a principal parte do filme é o drama familiar. O filme todo parece meio que uma pontada nesses filmes grandes de invasão alienígena dos anos 90, tipo Independence Day ou Marte Ataca. Porque a trama é uma parada genérica dessas, tipo aliens vindo atacar a Terra, beleza, nada que a gente já não tenha visto. Mas a abordagem do Shyamalan é uma parada mais intimista. Tem um evento em proporções globais rolando, mas isso não importa. A gente acompanha o que tá rolando só na visão dessa casa, dentro dela quase o tempo todo, e cada personagem ali tá lidando com seus próprios problemas e o seu arco de personagem. Então beleza, isso tudo é uma ideia bem criativa, bem diferente, mas tendo dito isso, né, e apesar do sucesso do filme, ele também ficou muito infame por conta do final estúpido dele, que basicamente transformou esse filme todo numa grande piada. O Todo Mundo em Pânico 3 é basicamente só zoando esse filme. E eu reassisti imediatamente depois que a gente reassistiu os Sinais e eu ri muito mais do que eu gostaria. E é claro que o final tem uma parcela de culpa disso, mas eu acho que o roteiro do Shyamalan também não se ajuda. A gente falou nos vídeos de filme mais recente dele, tipo Tempo, que o diálogo é uma merda e os atores estão, tipo, muito blasé. E são atores fodas, com nome grande, mas estão fazendo umas atuações horríveis. E aparentemente esse é só o estilo do Shyamalan mesmo, porque pegando os Sinais pra ver, ele não é tão estúpido, gritante igual o Tempo, mas a gente já vê que os diálogos estúpidos e as atuações esquisitas já estavam ali germinando desde essa época. Mas antes de falar sobre tudo isso, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês assistiram Sinais, o que vocês acharam desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo, cenas extras e erros de gravação que a gente corta dos nossos vídeos, além de poder escolher alguns filmes que a gente fala por votação aqui no canal. Sinais foi um filme escolhido pelos membros, ganhou uma votação. A última vez que eu olhei, ele tava bem na frente, mas infelizmente não vai ser hoje que a gente vai falar de Calça Jeans Assassina aqui no canal. E você também apoia a gente sendo membro do canal, né? Então tem isso também. E a gente também já vai liberar os spoilers, porque é um filme que já saiu faz bastante tempo e acho que todo mundo já sabe da reviravolta estúpida no final dele. Então é isso, estejam avisados e vamos nessa. Vamos à trama. Sinais é sobre a família de Graham Hess. Graham é um ex-padre que tá morando em uma fazenda no meio do nada com seus dois filhos, Morgan e Bo, e com seu irmão mais novo, o Joaquin Phoenix. Umas formas circulares esquisitas começam a aparecer cortadas no meio do milharal da fazenda deles, e eles no começo acham que é só uma pegadinha, até verem nos noticiários que a mesma coisa está acontecendo ao redor do mundo, com várias pessoas também vendo OVNIs no céu. E aí fica claro, depois de um tempo, que tem uma raça alienígena fazendo uma invasão na Terra, e um dos pontos que eles decidiram começar foi ali na fazenda do Mel. Então a primeira metade do filme são os protagonistas descobrindo sobre essa invasão e discutindo o que ela vai ser. A segunda metade é a invasão em si. E na real, toda essa trama de ET é um pretexto para a verdadeira trama do filme, que é o Mel Gibson superando a morte da esposa e recuperando a sua fé em Deus. Isso porque Sinais, como a gente observou agora, é mais um filme do Shyamalan, que é um filme cristão disfarçado. Nem tão disfarçado assim. É. Mas vamos lá, antes da gente começar a zoar o Mel ou os aliens feitos de açúcar, vamos dar uma moral pro filme onde ele merece. Ele tem um roteiro que tem uma construção legal ali de personagem, são 4 membros
membros dessa família. Cada um tem a sua caracterização que é relevante em algum momento da trama. O Mel é esse ex-padre que perdeu a fé depois que um acidente de carro matou a esposa dele. E todo o filme é praticamente esse teste de fé dele ali. Os eventos da invasão alien fazem ele crer de novo que tudo acontece por um motivo, que nada é aleatório e que tem alguém zelando por ele ali. O que combina até com a própria estrutura do roteiro. É uma coisa que o Shyamalan faz nos filmes dele, ele coloca vários elementos ali que depois vão se mostrar relevantes pra reviravolta ou pra qualquer coisa assim. Então você é quase meio autoconsciente ali do tipo, por que tudo que é apresentado na trama é relevante no final? Ah, porque Deus quis, porque são os sinais dele. E aí dessas caracterizações, primeiro a gente tem o personagem do Rory Culkin, que é o filho mais velho. Ele é estabelecido como esse pré-adolescente ali que é meio nerd, que é sagaz das ideias, e ele se interessa rápido por essa história de Alien, e por isso ele estuda muito sobre o tema e pensa lá como se preparar para essa invasão. Mas o que é mais interessante é que é estabelecido no começo do filme que ele tem ataques de asma quando fica nervoso e que ele precisa lá da bombinha dele. No final, quando a família tá presa no porão e é atacada, ele tá sem a bombinha e tem uma crise de asma forte, mas isso acaba salvando ele de respirar o ar envenenado que os aliens usam para matar as pessoas, então acaba sendo uma coisa positiva ali que salva ele. Da mesma forma, a filha mais nova, que é interpretada pela pequena Miss Sunshine, tem um toque de que ela não consegue terminar de beber a água no copo porque ela acha que a água fica suja ali dentro. Então isso resulta em vários copos semi-cheios de água espalhados pela casa, que são primordiais para eles sobreviverem no final, já que essa é a grande fraqueza dos aliens. E tem também o personagem do Joaquim, que é bem estabelecido logo no começo, de que ele foi uma grande estrela de beisebol na época do colégio, mas que nunca conseguiu seguir carreira porque ele era muito nervosinho e não sabia controlar a força dele com o bastão. E aí no começo ele fala que ainda tem o bastão na parede de casa e essa informação é tão enfatizada que a gente já imagina que ele vai sentar o alien na porrada no final do filme. Essa parte eu acho meio bizarra, porque o que acontece é que as últimas palavras da mulher do Mel Gibson antes de morrer foram falando pro Joaquin Phoenix continuar dando as tacadas poderosas dele lá no beisebol. O que o Mel Gibson só aceita que ela tava delirando ali antes de morrer por causa do acidente, beleza. Mas o filme deixa entender também com esse negócio de sinais que foi uma parada meio premonitória e que ela tava dando uma dica de como derrotar os aliens no futuro. Porque quando o alien tá ali com o Rory Culkin de refém na frente deles, Mel tem esse insight e manda o irmão sentar o alien na porrada com um bastão. Meu problema com isso é que, tipo, não é uma dica muito especial, né? Não é uma parada que seja muito difícil deles terem chegado na própria conclusão. Que é tipo, porra, qual é a dica celestial que ela vai dar que vai ajudar a gente a enfrentar esse alien? Senta ele na porrada. O que eu acho engraçado do personagem do Joaquim é que ele é tipo um valentão, assim, fala que odeia nerd e era o valentão do colégio. Mas, gente, vocês já olharam pra cara dele, cara? O cara é mó esquisito, a cara de nerd. E veio meter essa de... Não, porque nas festinhas eu era um garanhão. Ah, meu filho. Sério, que casting incorreto, cara. É o mesmo princípio de colocar Mel pra interpretar um padre certinho que não xinga. Esse filme foi antes de Mel ser cancelado. Mas ele já era uma persona pública meio maluca na época. Mas eu nem reclamo tanto disso porque eu acho que ele manda bem no personagem. Tem uns momentos ali que ele é engraçado de propósito. Tipo no começo, quando ele acha que estão invadindo a fazenda e ele quer aparecer como um cara durão. E o Joaquim fala, xinga aí, hein, xinga o cara. E ele fala umas paradas tipo, eu estou doido de raiva. Umas coisas tipo muito estúpidas. Essa parte é engraçada. I'm insane with anger! O que me incomoda um pouco do personagem do Mel é que ele às vezes parece desnecessariamente negacionista. Porque uma coisa é ele ter perdido a fé. Outra coisa é ele ficar o filme inteiro se comportando igual um adolescente ateu. Que é tipo, ele não pode ver nada de igreja que ele fica repudiado. A família quer rezar na mesa, ele vai lá e dá piti, não pode. E eu acho que ele tem momentos muito bons no filme, mas nesses momentos ele acaba caindo um pouco pro caricato e pro estúpido. Porque no começo ele é um personagem compreensivo, ele escuta o problema dos outros, ele é apaziguador. Tem toda a cena da menina da farmácia que faz uma confissão enorme pra ele que ele não quer ouvir, ele tá com uma cara de miserável durante a cena toda, mas ele tá lá, de boa. Aí do nada tem essa cena que a família dele tá toda estressada, querendo uma paz de espírito, eles pedem pra rezar, e não só ele proíbe a galera de rezar, como ele começa a roubar comida do prato das crianças pra punir elas. Isso é tipo, é quase lógica de vilão de desenho animado, é engraçado, e isso era pra ser o ápice emocional do filme, do drama. Aí você compara com, por exemplo, a cena do jantar de Hereditário, que a mãe surta com o menino também, e é uma cena que você só fica meio tipo, caralho, isso tá esquisito, eu não queria estar vendo eu isso. não queria estar vendo isso, você fica apreensivo. Nesse você vê o Mel roubando comida das crianças. Isso é muito idiota. É tipo o Grinch, só que ao invés de odiar Natal, ele odeia Jesus.
Um dos pontos meio fracos do filme, mas pra ser sincera nem faz muita diferença, são os personagens secundários. Tem vários que são apresentados no começo da trama, principalmente a policial, que é a amiga do Mel e ajuda ele nas investigações. Mas a gente não vê o que aconteceu com nenhum deles depois da invasão. Mas na real eu não sei se a gente se importa muito, eu não sei se faz muita diferença, mas já que é pra apontar aí uma possível ponta solta é essa. O filme tem um visual bem maneiro, a ambientação rural e principalmente aquelas marcações que tem no milharal vistas de cima são muito icônicas, tanto é que a gente lembra disso até hoje. Isso com certeza é a identidade visual mais forte dele e é um plano muito bom quando a câmera vai subindo e se afastando e a gente vai vendo a dimensão desses círculos imensos ali recortados no meio do campo. Mas ao mesmo tempo, a fotografia, o drama geral e acho que um pouco o ritmo do filme também fazem ele ter um pouco de aspecto de filme pra TV, sabe? Aquela coisa meio filme do Lifetime. Só que aqui com um orçamento maior, atores muito melhores e uma direção muito melhor também. E tem isso, né? A gente sempre faz piada com os roteiros do Shyamalan, eu passo meu pano sempre que possível, mas a gente sempre tem que relembrar que ele é muito competente na direção. E é aquela velha história, né, gente? Não dá pra ser bom em tudo. Tem que saber delegar. Não é demérito ser, tipo, uma história de Shyamalan e o roteiro de uma pessoa que foi preparada e competente pra fazer isso. Pra mim, o maior mérito desse filme é parte da fotografia e dessa direção de câmera. Porque, assim, a primeira metade do filme eu achei meio chata. A segunda metade, quando começa a invasão, eu acho que pega um ritmo legal. Os aliens aparecem muito pouco, mas o Shyamalan cria essa tensão do nada, assim, do desconhecido que tá atacando. Uma ameaça fora de casa te procurando, e acho que tem uma vibe meio apocalíptica no filme. Essa coisa de perdição iminente, que vai todo mundo morrer, que eu acho bem feito até. A partir do momento que Mel encontra o alien preso no quarto, o filme é uma construção de tensão maneira. O problema da primeira metade dessa trama pra mim, e um pouco depois também, é que boa parte do filme são os personagens assistindo TV. Mas o Shyamalan até sabe dirigir essas cenas de um jeito que é visualmente interessante. Então, apesar de boa parte do filme ser um monte de gente conversando numa sala ou um monte de gente sentada olhando pra tela, ele bota uma boa movimentação de atores ali, tem movimentos de câmera interessantes, ele brinca muito com o foco, com o que tá no fundo e o que tá na frente. Acho que todo o plano tem um enquadramento bem pensado aqui e algo diferente rolando ali, então isso é bem feito. Tem um específico que eu achei bem legal quando eles estão começando a barricar a casa contra os aliens e a câmera tá do lado de fora do quarto, eles vão colocando umas tábuas, ela vai mudando de posição até eles fecharem a câmera inteira por trás da tábua. Achei legal. Mas é aquilo, né? Pode ter a firula que quiser no visual, ainda é um filme que boa parte dele é a galera assistindo TV e ele demora um pouco pra engatar pra mim. A parte de terror do filme é bem feita também e os aliens marcam presença desde o começo. Apesar de serem aparições que demoram pra acontecer e quase sempre são meio ofuscadas. Uma das primeiras cenas é o Mel vendo o alien em cima do telhado da casa dele. E aí tá a noite e os personagens vão atrás pra tentar ver o que tá acontecendo. E eles conseguem ver o alien fugindo pelo telhado, só que toda essa cena a gente só vê a reação dos personagens, a gente não vê o alien em si. E depois o Mel ainda esbarra nos aliens, tipo, vendo uns aliens correndo assim pra dentro do matagal. Ou na cena que ele vai na casa do Shyamalan, porque é claro que o Shyamalan tá atuando no seu próprio filme. E aí ele vê o alien atrás da porta. E essa cena é um dos pontos altos do filme, quando o Mel Gibson tá tentando ver os aliens pelo reflexo da faca por debaixo da porta. E é um visual criativo, uma cena tensa. E aí ele tenta, desiste, tá indo embora, mas aí ele muda de ideia, tenta de novo. E é nessa hora que ele volta, que ele vê e tem um confronto de fato com o alien e acaba cortando os dedos do alien. E isso acaba servindo de propósito no roteiro, porque no final, quando eles estão sendo atacados, a gente vê que o alien tá sem os dedos. Então não é uma ameaça genérica, o filme meio que cria um vilão reconhecível ali pra gente. Eu gosto de uma cena no porão também, quando o menino é atacado pelo alien, mas a gente só vai escutando o que acontece, enquanto a câmera foca nas lanternas que estão caídas ali no chão no meio da confusão. Acho um jeito criativo ali de disfarçar o efeito e fazer uma cena bonitinha. E é legal que essa questão do som é bem relevante ao longo do filme. A primeira cena é Mel acordando na fazenda, tendo um dia pacato, aí ele escuta os sons dos filhos gritando longe pra caralho,
trabalho e vai correndo atrás pra ver o que aconteceu. O que já estabelece que o som viaja bastante nessa fazenda, né? Que é um lugar aberto. E aí no final eles vão meio percebendo onde os aliens estão do lado de fora, também só pelo som. Porque a casa deles tá toda barricada, não tem como ver o que tá acontecendo, mas eles vão escutando os aliens se aproximando, andando no teto, matando o cachorro, essas coisas. Então eles trabalham muita coisa legal aqui, mas um dos maiores problemas da direção pra mim é que obviamente tem momentos que são engraçados, que tem piadas de propósito. Mas tem outros que são mais esquisitos e ambíguos ali, do tipo, o Shyamalan queria que isso fosse engraçado? Toda hora que Mel entra em casa e vê os membros da família dele sentados em algum lugar com os chapeuzinhos de alumínio que eles não estavam usando antes, e aí tem um silêncio constrangedor ali na cena, eu acho que é pra ser uma coisa meio chocante, meio tipo, mostrando como essa situação tá afetando tanto a família dele, mostrando o contraste ali entre ele sendo cético e a galera que acredita, mas pra mim isso parece muito uma cena de sitcom que não incluíram a risada. E eu acho que esse é o grande problema do filme, porque muitas vezes os diálogos que o Shyamalan faz, eles não são muito naturais, assim, eles são meio forçados, meio cringe. E aí parece que ninguém tem muita reação pra nada, os personagens veem os aliens e fica todo mundo com a cara de tacho ali, é uma direção de atores muito esquisita. Eu acho engraçado que aí do nada tem umas cenas que eles estouram muito, tipo o Joaquin Phoenix assistindo o famoso vídeo de Passo Fundo Brasil, que ele tá muito exaltado, do nada. Mas voltando nisso no diálogo, tem umas cenas que tem até um contraste meio absurdo do tipo... Eu disse que o filme tem uns diálogos bons ali, né? Nessa coisa do Mel lidando com a fé dele. E porra, tem toda uma cena que ele manda um discurso foda, impactante, sobre os dois tipos de pessoas que existem. As que acreditam em milagres e as que acreditam em sorte. Ele explica isso, né? As pessoas enxergam sinais divinos em pequenas coincidências da vida. Isso dá um duplo sentido pro nome do filme. É os sinais, essa coisa meio sinais de Deus, que são os elementos que se amarram durante a trama, e também os sinais que os aliens estão marcando na Terra lá nos Milharal, que eles teorizam que eles estão fazendo isso para conseguir meio que cartografar o planeta. E aí depois de Mel fazer todo esse discurso bonitinho lá sobre os tipos de pessoa, Joaquim responde com uma história extremamente estúpida sobre acreditar em Deus porque ele salvou ele de tomar um vomitão na cara de uma gata que ele estava querendo pegar numa festa na faculdade anos atrás. Outra parada que eu achei bem pior reassistindo agora é toda a primeira metade, que é basicamente várias pessoas falando o drama do filme sem sutileza nenhuma. Tem um monte de senhor roteiro aparecendo pra explicar o filme, o cara aparece na televisão, ou eles são ETs ou não são. E aí depois o menino fica lendo o livro lá, vendo as possibilidades, ele fala, olha, ou eles vieram em paz, ou não. E aí você só olha e fala, tá, eu sei, você não tá me dizendo nada. E aí, meio a todas essas explicações monótonas, tem umas cenas que são de fato muito bonitinhas ali entre a família, tipo a cena que eles se reúnem pra tentar interceptar a conversa dos aliens com o radinho monitor de bebê que o Rory Cowling tá segurando. E aí isso tem muito destaque e depois não serve pra nada, porque eles ficam tanto tempo ali tentando fazer isso e de fato eles conseguem e comprovam que realmente tem aliens ali, tem essa presença alienígena, só que tem tanto destaque que você acha que vai ser relevante e acaba não sendo. E tem uma parte que eu achei bem peculiar nessa estrutura de roteiro também, que é quando o Mel fala pela primeira vez do acidente que matou a mulher dele. Ele descreve o que aconteceu com bastante detalhe, é uma parada horrível ali que ele fala. E a gente, imediatamente depois disso, corta pra uma cena de flashback, barra pesadelo que ele tá tendo, que mostra pra gente exatamente tudo que ele acabou de descrever. Eu achei meio redundante esse posicionamento de cena ali. Mas pelo menos a cena não passa inteira, a estrutura de filme até que aproveita bem esse flashback, cada hora que ele passa ele vai mostrando um pouco mais da cena, até que finalmente no fim do filme mostra o diálogo que ele teve com a mulher, que pra mim é o maior terror do filme, né? Ela tá ali praticamente morta pelo caso do acidente de carro, mas ainda tá consciente e os dois estão tendo o último diálogo ali sabendo que ela vai morrer em breve. É uma parada bem trágica e eu acho que é uma das cenas mais efetivas do filme. Mas chegou a hora da gente falar dos aliens estúpidos que fizeram esse filme virar uma piada internacional. Pra começar pela cena maravilhosa do Brasil, que, aliás, ela não é tão ruim quanto a internet faz parecer que ela é. Uma reportagem na TV tá mostrando uma gravação de Alien que fizeram no aniversário de uma criança que mora em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Beijo pra galera de Passo Fundo que tá assistindo a gente. E a cena foi gravada em Miami,
Mas, cara, passa. Eles gravaram num lugar que é tranquilo, dá pra ser, tipo assim, é qualquer quintal, dá pra ser Brasil. E ainda dublaram com uma galera que tá falando português de fato. Não tá falando espanhol, igual as pessoas estavam falando. O maior problema da cena pra mim no final é que no auge do desespero, o menino tá lá gritando os babados em português. E aí no final ele mete um inglesão, assim. E é muito gratuito. Tipo, o moleque é a Sasha Meneghel, ele foi alfabetizado em inglês. Ou ele tava pensando, tipo, cara, esse vídeo vai ser exibido no mundo inteiro, hein? Vou dar uma viradinha pra câmera agora e falar em inglês pra todos entenderem. O que eu acho que a galera reclama mais dessa cena, na real, é da reação do Joaquim. Porque ele tá vendo esse vídeo no noticiário e tá falando em espanhol com a TV. Move, children. Vámonos. Mas até aí eu acho que isso é só tipo uma representação de americano típico que acha que a gente fala em espanhol aqui no Brasil. Isso tá certíssimo. A chance do estadunidense achar que a gente fala espanhol é imensa. Talvez o próprio Shyamalan ou o Joaquim, não sei quem inventou essa fala, esteja zoando essa concepção. Porque assim, cara, o que precisa estar em português, tá em português. Não faz sentido nenhum eles meterem o cara falando em espanhol sem querer depois de gravar uma cena inteira com as crianças gritando em português na cabeça dele. O mais decepcionante dessa cena, na real, são os aliens de computação gráfica. E isso é uma parada problemática no filme inteiro, porque algumas vezes até tem um ator ali, mas a maioria é aquela computação gráfica lenta que não se justifica, porque o design dos aliens não é nada mirabolante. Eles são humanoides, talvez um pouco mais altos, mas aí arranja o Javier Botei uns primos dele e acabou, resolveu o problema, cara. E os aliens ainda aparecem muito pouco, sabe? Dava pra ter feito com um efeito prático ali, não precisava daquela computação gráfica gritando anos 2000. A única parada que realmente pedia uma computação gráfica ali é a questão da invisibilidade, porque eles têm isso de serem meio camaleões, de conseguirem se camuflar nos ambientes, mas mesmo assim essa característica aparece muito pouco. E claro que a gente tem que mencionar a grande estupidez desses aliens, que é a fraqueza à água. Água é tipo ácido pra eles. E aí eles decidem atacar um planeta que 70% da superfície é água. Isso é inacreditavelmente estúpido e merece ser a chacota que é. E assim, daria pra contornar esse problema considerando que eles são extraterrestres, às vezes eles nunca lidaram com água antes. Eles não sabem que é nocivo pra eles, isso funcionaria. Mas aí quando o personagem do Shyamalan aparece lá pra metade do filme, ele já conta a virada pra gente, assim, logo de cara. Ele fala uma parada tipo, eu vou ficar um tempo num lago aqui porque os aliens parecem que não estão gostando de nenhum lugar perto d'água. Então eu vou deduzir que eles não gostam de água. O que assim, primeiro, essa lógica dele é uma merda. E segundo, ela tá certa. Então dá pra deduzir que esses aliens estão ativamente evitando água porque eles sabem que é nocivo pra eles. Aí eles decidiram aterrissar nesse planeta de propósito que é 70% ácido, tretar com uma espécie que tem 60% de ácido no corpo e que bebe ácido pra ficar viva. Esses aliens são burro pra caralho! É até engraçado o quanto esses aliens não são uma ameaça, porque o próprio filme parece saber disso. No final do filme tá todo mundo tenso com a invasão, e aí Mel tira um cochilo no porão, com a certeza de que os aliens vão acabar com o mundo e vai todo mundo morrer. E quando ele acorda, Joaquim só fala como se fosse nada. A invasão acabou, a gente ganhou. A gente tem o necessário pra vencer esses aliens aqui agora. Tem um squeeze de água. Isso aqui é tipo uma 38 pra eles. Acabou. Tem um hétero copo de água. Tipo uma granada. O que assim, talvez seja algum comentário sobre filmes de ficção científica que os aliens têm uma fraqueza estúpida, tipo, Marte ataca, matam eles com uma música. E tem algum desses filmes mais clássicos que os aliens morrem com um resfriado. Beleza, mas cara, nem música nem resfriado dá pros aliens identificarem olhando pro planeta lá de cima e falar, pô, a gente não pode entrar aqui não, né? Esse pá não é uma boa ideia. Enfim, esse filme foi bastante elogiado na época, mas reassistindo pra esse vídeo, ele realmente é bem esquisito e já começa a mostrar um pouco das falhas que iam derrubar um pouco o Shyamalan ali depois dos anos 2000. Ainda assim, ele é um filme bem executado tecnicamente e que tem os seus méritos em relação a personagens. Tem uma abordagem criativa de um gênero que já foi feito várias vezes e tem os momentos tensos até. A categoria que a gente coloca ele no final é mediano. Infelizmente, desculpa, Shyamalan, beijos e tamo junto ainda. Mas por mais que a gente não tenha gostado tanto dele reassistindo agora, também não dá pra negar que ele é um filme bem feito e é um clássico dos anos 2000. Então acho que fica nessas duas categorias. Não entendi por que você não citou o melhor filme de Alien dos anos 90, que é Paul, o Alien Fugitivo. Porque ele é literalmente de, tipo, 2010. Bacana.